Aleluia, santo exaltado é o santo nome do Senhor. Estamos aqui, para trazer mais um estudo para você que tem sede, tem fome da presença do Espírito Santo de Deus. Temos falado aí no nosso cursinho aí a respeito dos dons espirituais e hoje nós vamos falar como ouvir a voz de Deus, porque muitas pessoas não têm compreendido, entendido de maneira correta como ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas, às vezes até hoje, ainda duvidam ainda que Deus continua falando porque não compreende as maneiras corretas que nós devemos buscar para podermos estarmos com nossos ouvidos espirituais abertos, com nossos olhos espirituais mais abertos ainda para podermos ouvir a voz do Senhor, Então há algumas maneiras que nós, quando nós buscamos realmente a entender e compreender e começamos a exercitar essas coisas nas nossas vidas, nós compreendemos melhor o mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele é mais real do que nós imaginamos, E o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, ele está pronto para nos ouvir também, para falar ao nosso pensamento, a falar aos nossos ouvidos. Então nós vamos aprender hoje como ouvir a voz do nosso Deus, como nós devemos fazer para nós termos os nossos ouvidos espirituais mais abertos, mais ligados, para estarmos ligados em Deus. Eu convido você que tem a sua Bíblia aí a abrir comigo em 2 Pedro, capítulo de número 1. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20. Aleluia. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20, que vai dizer assim a palavra do Senhor: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens alguns, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Nós vemos e compreendemos, irmãos, através desse versículo, que os homens de Deus, eles escreveram os evangelhos, as cartas, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus falava ao coração dele para que eles pudessem transmitir aquilo que Deus queria transmitir para as pessoas. E a voz de Deus, assim como Deus falava com seus discípulos, também ele fala e continua falando ainda. E muitas pessoas não compreendem, não entendem a voz de Deus, não ouvem a voz de Deus por alguns motivos. Primeiro, ou não crê, ou não tem fé, por não acreditar. E muitas pessoas não conseguem ouvir, porque às vezes estão orando somente na carne, orando somente, não tem quebrado barreiras para poder se aproximar e conhecer realmente aquilo que Deus tem. Então nós vemos que o Espírito Santo de Deus, ele falava aos profetas, aos santos homens, para que eles pudessem transmitir o Evangelho, o qual nós temos hoje na nossa mão, para podermos conhecer mais a Deus, através da sua palavra. E aqui nesta noite nós vamos aprender alguns processos para que nós possamos compreender e entender a voz de Deus, no nosso secreto, nos nossos momentos de busca de intimidade com o Senhor. Mas eu digo que mais uma vez que o Evangelho de Jesus é um evangelho de poder, um evangelho qual se discerne espiritualmente, não carnalmente, aonde nós temos que buscar dia após dia compreensão da profundidade do evangelho da palavra de Deus, porque a maior revelação ela é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas extraída pelo Espírito Santo de Deus através da nossa vida, Então nós vamos aqui esta noite compreender algumas maneiras, mas nós vemos que não são todas as pessoas que vão compreender,
porque o evangelho de Cristo Jesus é um evangelho para quem crê. O próprio Jesus ele disse, né, que aquele que cresce no nome dele e fosse batizado seria salvo. Então nós vemos que pela fé, né, nós compreendemos que existe um lugar que aguarda por nós, e nós pela fé, pela nossa renúncia, nós pela graça do Senhor Jesus Cristo nós somos salvos nele. Mas se nós não cremos, não tivermos fé que nós vamos ser salvos pelo sacrifício que Cristo Jesus fez, nós não iremos chegar aos céus. Assim também é a Santa Sagrada Escritura e o mundo espiritual. Se nós não cremos, se nós não acreditarmos, né, nós não vamos nunca compreender. E há algumas coisas que faz o homem se distanciar dessa compreensão, desse entendimento de Deus através da nossa vida, né? Eu já falei várias vezes, repito de novo, que havia uma multidão que seguia Jesus, mas a multidão era apenas uma multidão. Mas dentre essa multidão era 70 discípulos que Jesus tinha, os quais ele enviou para anunciar o evangelho, curar os enfermos. Mas entre os 70 havia somente 12 que sentavam na mesa para comer com o nosso Senhor Jesus Cristo. E dos 12 nós compreendemos que somente 3 subia no monte, no lugar secreto em oração, e compreendia e via, né, as grandezas em secreto de Jesus Cristo quando ele estava no monte. Então, uma vez que quando ele se transfigurou diante daqueles 3 discípulos, eles viram aquilo ali, né, e ficaram abismados de ver as grandezas de Deus. Mas desses 3, nós vemos também que somente um deitava no colo do Senhor Jesus. Então é através da intimidade, através da busca constante que nós vamos compreender e entender o mundo espiritual. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos compreender como funciona o mundo espiritual. E nós vamos explicar algo aqui hoje. Eu não iria postar no grupo para todos, né? Porque é um estudo que às vezes muitas pessoas não vão compreender. Alguns às vezes vão até criticar por não conhecer, não entender. Mas o que eu fico mais triste de saber é que até mesmo as pessoas hoje em uma casa de candomblé, eles compreendem e se esforçam para fazer algumas regras, algumas coisas para que eles possam conectar com os demônios, conectar com espíritos maus, e eles dão o seu melhor para poder conectar com esses espíritos. Numa casa de terreiro, nós vemos, de macumba, nós vemos que eles se esforçam, que eles não brincam de maneira nenhuma. Eles se esforçam, eles fazem ali vários rituais, várias coisas para que os ouvidos deles também estejam atentos e sensíveis para ouvir aqueles demônios. E por muitas das vezes nós evangélicos, nós cristãos, né, nós não nos esforçamos, não acreditamos no mundo espiritual, não cremos e não nos esforçamos para ter uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Prosseguindo aqui, eu quero que os irmãos abrem comigo, você que tem a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos começar aqui a ter um entendimento mais profundo. Mateus, irmãos. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 6, vai dizer assim, Mateus 6, 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo número 6. Nós vemos aqui o ensinamento do nosso Jesus Cristo, que ele fala ali que quando nós formos orar, né, buscar o Senhor em secreto, para que a gente venha fechar a porta do nosso quarto, que secreto que o nosso Pai vê, Ele também nos recompensará no secreto. Mas quando nós olhamos para esse versículo com um olho espiritual, nós compreendemos que Jesus ali, Ele não estava somente falando da porta do quarto,
mas ali em uma maneira espiritual, ali ele libera uma chave para cada um de nós, para que nós possamos compreender melhor o mundo espiritual. Assim, tem muitos versículos bíblicos que vão fazer também, trazer a memória desse tipo de ensinamento, e aqui é um deles, onde Jesus ele fala que quando nós formos orar, nós devemos fechar a nossa porta, né? E no secreto o Pai nos recompensará. E ele ainda fala ali que não devemos fazer como os gentios, que repetem muita oração, achando que por muito repetir, por muito falar, Deus vai nos ouvir. Mas quando nós olhamos para esta palavra, nós vamos compreender que Jesus não está falando somente de fechar a porta do nosso quarto, mas fechar realmente a porta do nosso pensamento. Porque, irmãos, eu já falei nesse estudo a respeito da oração em 3 dimensões. Somos corpo, alma e espírito. Mas quando nós olhamos a realidade da palavra, nós somos um espírito que moramos em um corpo. E quando nós começamos a orar, irmãos, nós começamos na carne, assim como eu já ensinei. E quando nós avançamos, que nós fechamos os nossos olhos, a porta do nosso pensamento, porque os olhos é a porta da alma. E quando nós fechamos os nossos olhos, aquilo que está ao nosso redor, a nossa visão, já não começa a atrapalhar a gente fecha a porta da alma. E nós começamos a orar na carne. E nós conseguimos, por nos esforçar, entrar na dimensão da alma. E começamos a orar na dimensão da alma. E começamos a atravessar barreiras. E começamos a orar no espírito, aonde eu já falei que nós devemos então não ficar falando, mas sim ficar calados. Porque é o momento que, quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, este é o momento que nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo. E muitas pessoas não ouvem por isso. Começa a orar na carne e continua na carne. Porque qualquer coisa, qualquer barulho vai desviar o seu pensamento e você não vai conseguir romper, você não vai conseguir quebrar barreiras. E o mais interessante que eu disse aqui no primeiro, os macumbeiros, esse povo que mexe com candomblé, eles todos sabem fazer a conexão do espírito deles com os espíritos malignos. E o povo cristão que conhece a palavra não sabe conectar o seu espírito com o Espírito Santo de Deus. Mas que hoje nós vamos aprender, e através dos ensinamentos de Jesus, que ele nos ensina que nós devemos fechar a porta do nosso quarto, né, em um modo espiritual, não a porta do nosso quarto, da nossa casa, mas a porta do nosso pensamento, qual atrapalha a nossa conexão com Deus. Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 13. Vai dizer assim: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Aqui nós vemos mais uma vez, irmãos, um ensinamento tremendo, uma chave sendo liberada para que nós possamos conectar no trono de Deus. Aqui vai dizer que nós vamos encontrar a Deus quando nós buscarmos de todo o nosso coração. A palavra coração na Bíblia, pela maioria das vezes, ela tem um significado de pensamento. Ou seja, nós vamos encontrar o Senhor, nós vamos encontrar Deus quando nós buscarmos Ele de todo o nosso pensamento. Então nós compreendemos mais uma vez que nós temos que nos jogar, conectar todo o nosso pensamento em Deus, para que nós possamos ouvir a sua voz. Aleluias. Lá em 1 Reis, irmãos, capítulo de número 19, ali nós vemos que quando Elias estava na caverna, ele estava ali um pouco triste, abatido, e a palavra do Senhor vai dizer que Elias estava na caverna, e de repente veio um vento, né? Um vento tremendo, fazendo um enorme barulho, mas o Senhor não estava no vento. A palavra vai dizer também que houve um terremoto, fendeu rochas, mas o Senhor não estava na rocha. Mas de repente veio uma voz e falou com Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Né? Por muitas das vezes nós estamos esperando um Deus com uma voz tremenda, estrondosa, um Deus maldoso, que com sua voz ele vem arrebentando tudo.
E é por isso que muitas das vezes nós não conseguimos compreender a voz de Deus. Porque o Espírito Santo que fala, nós podemos ouvir, claro, a voz de Deus vindo do lado de fora, mas a maioria das vezes nós ouvimos a voz de Deus através do Espírito Santo que está dentro de nós. E o Espírito Santo, irmãos, quando ele fala conosco, ele fala com uma voz suave, uma voz mansa, uma voz meiga, porque o Espírito Santo de Deus, ele é alguém, né, que está pronto para nos ajudar, alguém que tem amor por nós, que está disposto a revelar a cada um de nós, mas infelizmente o povo não tem abrido o coração e abrido o pensamento para o nosso amigo Espírito Santo. E eu quero dar aqui um ensinamento, e isso já foi até, irmãos, pela ciência, isso aqui já foi até estudado e foi comprovado através da ciência. Isso que eu vou falar aqui agora, eu vou estar escrevendo esse quadro para os irmãos entenderem um pouco, para que nós possamos compreender como devemos fazer para ouvir a voz de Deus. Depois nós vamos ler mais alguns versículos bíblicos, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção para que você venha compreender. Eu sei que muita gente não vai entender, porque assim como eu disse no princípio, no começo, era uma multidão que andava com Jesus. A multidão, aquele que é multidão, nunca vai passar de multidão, sempre vai continuar sendo multidão, porque Deus, ele revela o seu profundo àqueles que têm sede e àqueles que têm fome. Isaías vai dizer isso no seu livro, o profeta Isaías, né? Derramarei água sobre os sedentos, rios sobre a terra seca. O Senhor vai revelar aquele que tem fome, aquele que tem sede. Ele vai derramar rios sobre aquele que está como uma terra seca, necessitando, né, da palavra do Senhor, necessitando, buscando realmente a essência do Espírito Santo de Deus. E nós vemos também na palavra do Senhor dizendo que aquele que crê, rios de águas fluirão do seu ventre. Ou seja, o rio de água, ele está dentro de nós, né? O Espírito Santo, ele está dentro de nós. Aleluia. Irmãos, e o Espírito Santo, ele vem, quando ele vem sobre uma pessoa e ele faz morada, ele não vem, ele não fica na nossa carne, ele não fica na nossa alma, ele fica no nosso espírito, né? Então é aonde nós temos que orar nas 3 dimensões que eu falo, para que nós possamos alcançar a dimensão do Espírito, para que o nosso espírito possa conectar bem com o Espírito Santo de Deus. E assim como eu disse, nós somos carne, alma e espírito. Nós vamos ver aqui agora o que devemos fazer para podermos compreender e abrir mais os nossos ouvidos espirituais, porque muita gente hoje não entende, não compreende a voz de Deus, porque estão com os ouvidos espirituais tampados, somente ouve o Espírito, né? Somente ouve as coisas carnais. E aqui, irmãos, vou fazer um desenho aqui, eu não sou bom para desenhar, mas vamos fazer uma suposição aqui que, aleluia, pega o giz aqui. Fazer de conta que essa bolinha aqui é o homem, né? É a parte da carne, Irmãos, quando nós estamos na parte da carne, nós estamos orando na carne. Quando nós começamos a orar, nós estamos orando na carne, nós vamos compreender o que é da carne. A própria Bíblia vai dizer: aquele que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito e discerne bem as coisas espirituais. Aquele que é da carne, irmãos, que fica somente na carne, são as pessoas que às vezes estão em um movimento, estão em um culto, ou até mesmo no seu secreto na sua casa. Ele não consegue fechar os seus olhos para orar, ele não consegue de maneira alguma. Então tudo que passar perto dele, um barulho numa porta, um carro na rua, vai desviar, né, a sua oração, e ele não vai conseguir prosseguir quebrando barreira. Alguém que está na carne, que não sente o poder de Deus, já expliquei nos estudos que o poder de Deus,
Espírito Santo é uma pessoa, está dentro de nós, e o poder de Deus ele vem sobre nós, é onde nós sentimos. Quando nós sentimos formigamento, quando nós sentimos eletricidade, quando nós sentimos dormência, quando nós sentimos arrepios, não é que nós estamos sentindo a presença, nós estamos sentindo o poder. Porque o poder de Deus ele é como se fosse uma energia, e nós sentimos na carne este poder. E muitas pessoas às vezes não sentem, não compreendem, não conseguem sentir, porque ele não consegue romper a barreira. Ele vai ficar sempre na carne. Alguém que está na carne, a preocupação dele é o quê? E o Espírito Santo ele mostra quando a gente está ministrando uma pessoa que ele não consegue romper barreira, porque uma pessoa que não consegue romper barreira, ele chega em um culto, ele chega em um movimento onde está de adoração, ele não consegue se entregar, ele não consegue relaxar o seu corpo. E a gente repara uma pessoa dessa maneira, ele vai estar sempre com o braço cruzado, ele vai estar sempre com o corpo duro, ele vai estar sempre olhando nas pessoas o que as pessoas estão fazendo. Ou seja, ou ele vai estar procurando o erro naquela pessoa que está pregando, ao invés de preocupar em sentir a presença, o poder de Deus, em buscar o preenchimento dentro dele, em buscar o poder de Deus, buscar a revelação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele quer revelar a nós, ele vai estar sempre procurando o erro nas pessoas, e é por isso que a pessoa não consegue sentir o sobrenatural de Deus. Mas quando nós rompemos, irmão, nós passamos para a dimensão da alma. Quando alguém... Alma. Sou muito ruim para escrever, mas tá bom. Alma. Por fora o primeiro círculo é a carne, por dentro a alma. Quando nós conseguimos entrar na dimensão da alma, nós já começamos então a sentir o poder de Deus sobre a nossa vida. Algumas pessoas sentem formigamento, algumas pessoas sentem como fosse uma eletricidade andando no seu corpo, em seus braços, na sua mão. Algumas pessoas sentem arrepio, algumas pessoas começam a chorar e não conseguem parar de chorar. Algumas pessoas começam a rir e não conseguem parar de rir de felicidade. E algumas pessoas começam a rir porque eles começam a sentir o poder de Deus. Aquela pessoa já fechou os seus olhos, passou a barreira da carne, entrou na oração em alma, na alma, né? Ele rompeu a barreira, ele quebrou a barreira. Então, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e sentir o sobrenatural, nós temos que romper esta barreira. Mas se nós ficarmos na carne, nós vamos ser sempre o homem carnal. O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer: eu não vim até vós com palavras sublimes de sabedoria humana, mas eu vim anunciando Cristo Jesus crucificado e poder no Espírito. Agora eu quero perguntar a você, que poder no Espírito é esse? Né? Porque Paulo ele tinha os dons espirituais. Paulo ele agia, ele usufruía desses dons, de dons de cura, dons de línguas, né? Então ele anunciava que Jesus tinha morrido, porque o evangelho é simples. O evangelho é um evangelho de sangue, um evangelho de renúncia, um evangelho de salvação e um evangelho de poder, aonde eles agiam nos dons espirituais, os dons dos quais o povo tem abandonado e deixado de lado, porque hoje tem entrado muito a parte da carne nos templos, na adoração, e esquecido do tempo, né, que é o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus é ele que está sobre a terra, agindo sobre a terra. Aí algumas pessoas pegam o versículo e vai dizer: o Espírito Santo ele veio para fazer que o homem conheça o seu erro, para mostrar o erro do homem, claro. Mas quando alguém tem o Espírito Santo sobre ele, e esse alguém, através do Espírito Santo, reconhece as suas falhas, reconhece o seu erro e aceita Jesus como o único suficiente Salvador, ele é uma pessoa salva. O Espírito Santo ele vem e faz morada. E se essa pessoa já é salva, se essa pessoa já tem o Espírito Santo dentro dela, ela está pronta para buscar pelos melhores dons, para que o Espírito Santo possa repartir da maneira que ele queira sobre a nossa vida. E quando alguém recebe um dom, este alguém ele tem que buscar aumentar este dom. Assim como a parábola dos talentos ali vai falar sobre dons, né?
aonde deu talento para alguns ali, alguns multiplicou o talento e um guardou os talentos. E o Senhor Jesus, ele ficou bravo porque aquele que guardou não multiplicou. Assim é os dons da nossa vida. Quando a gente recebe algum dom, nós temos que abundar neste dom dia após dia para conhecer como devemos desfrutar desse dom e aumentar ele sobre a nossa vida. E quando nós repartimos esse dom para outras pessoas, esse dom aumenta sobre a nossa vida. Então, irmãos, aí vem a terceira parte, que é a parte do Espírito. O Espírito é a última bolinha aqui. Quando, irmãos, nós conseguimos quebrar a barreira da carne, a barreira da alma e entrar no Espírito, é onde nós compreendemos melhor as coisas de Deus. Por quê? O Senhor Deus, ele fez o homem do pó da terra, né, o corpo do homem, e soprou o Espírito dentro do corpo. Nós fomos feitos, nós somos Espírito, nós somos um Espírito. Deus, ele é Espírito, ou seja, nós somos uma extensão de Deus sobre a terra. Acredite você ou não, nós somos uma extensão de Deus sobre a terra. E nós somos representantes de Jesus sobre a terra, porque o próprio Jesus disse: eu estou indo para o Pai, mas obras maiores vocês farão no meu nome, né? Então, quando nós entramos nesse estado, quebramos barreira e entramos em oração no Espírito, é um momento, irmãos, que eu falo que nós temos que ficar calados, porque é um momento que Deus, o Espírito Santo, ele vai falar conosco. Mas há um grande problema que as pessoas não conseguem entender a voz de Deus. Por quê? A nossa alma, que é a nossa psique, ela é como se fosse um computador. Eu não sei muito bem de computador, essas coisas não, mas é como se fosse um computador, não sei se é HD que fala onde guarda as memórias, essas coisas, né? Então um computador, você guarda muitas coisas dentro dele ali durante o ano, e aquilo vai enchendo e nunca, né, fica armazenado naquele computador um mundaréu de coisa guardada. A nossa mente, a nossa psique, ou seja, a nossa alma, é como se fosse um computador. Nós temos na nossa mente, irmãos, coisas que há 20 anos atrás está guardado na minha mente. Eu não lembro. Às vezes alguma pessoa que falou algo para mim, uma visão que eu tive, alguma coisa que aconteceu comigo, que às vezes hoje eu não lembro, há 20 anos atrás, mas aquilo está guardado na minha mente. E quando nós juntamos muitas coisas na nossa mente, a nossa mente vai sobrecarregando. E o que acontece? O Espírito Santo que está no nosso espírito, ele ora bem com o nosso espírito. Porque quando nós falamos em línguas, né, a Bíblia diz que nós não falamos aos homens, mas nós oramos em espírito, né, para a nossa edificação, e Deus, né, o Espírito Santo, entende bem. Então o que acontece? O Espírito Santo que está no nosso espírito, ele comunica bem com o nosso espírito. Mas para que nós venha compreender, para que nós venha ouvir a voz de Deus, é necessário que o nosso espírito, ele mande a voz do Espírito Santo para a nossa alma, que é o nosso psique, aonde nós compreendemos a voz de Deus. O Espírito Santo fala ao nosso espírito, o nosso espírito, ele comunica a nossa alma. O que acontece? Muitas das vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Há um armazenamento na nossa mente que vai acumulando de anos em anos na nossa mente, e pensamentos e coisas ruins ou acontecimentos, que aquilo vai ficando como se fosse num HD de um computador que fica ali, né? Nós vemos que um computador, quando ele armazena muitas coisas, ele fica pesado. Um celular mesmo, ele chega a travar, né? Assim também a nossa alma, nosso psique, ele vai juntando muitas coisas. Então há uma dificuldade do nosso espírito conectar com nossa alma, porque a nossa alma está tão cheia do dia a dia, está tão pesada com as notícias do mundo, está tão pesada com as coisas do mundo, que o nosso espírito, ele manda a voz do Espírito Santo ao nosso pensamento, mas nós não compreendemos. Por quê? Porque esses pensamentos, eles fazem barreira
né, entre a voz do Espírito Santo e a nossa alma. E muitas das vezes, às vezes, quando chega ao nosso entendimento esse pensamento, nós não compreendemos, porque nós pensamos assim, é coisa minha, não é o Espírito Santo de Deus, é eu, é a minha psique, é a minha alma que está falando comigo. Então o que acontece? Isso, irmãos, que eu estou falando aqui, às vezes muitas pessoas não vão compreender, mas isso aqui é uma chave tremenda para que nós venhamos realmente entender e escutar a voz de Deus sobre a nossa vida. Isso aqui é até mesmo, né, os estudiosos lá já estudaram sobre isso aqui e já foi comprovada a realidade disso aqui. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que conseguir deletar de nosso pensamento, jogar fora, excluir esses pensamentos antigos, esses pensamentos que vêm dia a dia. Por exemplo, hoje à noite nós vamos entrar no nosso secreto, no nosso quarto, para orar com o Senhor, né? Mas a nossa mente está poluída com as informações do dia a dia, com as informações, com as coisas que vêm sobre a nossa mente. E nós temos que excluir essas coisas, ou seja, nós temos que fazer uma limpeza na nossa alma. Mas como fazer isso? A melhor coisa, e nós compreendemos isso, é através do jejum. Porque quando nós jejuamos, os irmãos que jejuam vão entender o que eu estou falando, nós ficamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Agora, por que nós ficamos mais sensíveis quando nós jejuamos para ouvir a voz de Deus? Por quê? Quando nós comemos uma feijoada ou uma comida pesada, nós temos até pesadelos, sonhos, né? Por quê? Quando nós comemos algo pesado, gasta uma energia tremenda para que o nosso organismo venha a... Vamos falar a palavra, venha digerir esse alimento, né? Então toda a energia do nosso corpo, a energia do nosso psique, que é a nossa alma, é mandado para o nosso organismo, e essa energia que nós iríamos gastar na nossa alma, no nosso pensamento, ela é gastada no nosso organismo para digerir este alimento. E quando nós estamos em jejum, né, ali não tem nada para que nosso organismo venha digerir, e essa energia ela é usada onde? Na nossa alma, no nosso pensamento. É onde nós ficamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Nós vemos isso, irmãos. Muitos teólogos, né? Eu sou teólogo, estudei, aprofundei na palavra. Muitos teólogos hoje, se ouvir o que eu estou falando aqui, vai, rapaz, tá doido. Não tem problema não, mas é doido mesmo. Né? Vamos falar assim, cara, tá doido. Mas Daniel, nós vemos Daniel, que Daniel ele tinha um dom de revelação, né? Mas Daniel, ele revelou os sonhos do rei. Ele falou que o rei tinha sonhado e ainda interpretou o sonho. E nós vemos que naquela época, irmãos, Daniel estava comendo o quê? Daniel estava comendo pura verdura, ele não estava comendo comida pesada. Ali, se nós buscarmos um estudo profundo ali, eu não vou entrar em profundidade nessa parte, mas nós vemos que Daniel naquele momento, ele estava com sua alma tranquila, que a sua alma, aquele peso que tinha na sua alma estava saindo, porque ele estava de uma certa maneira em um jejum. Em um jejum, ele não estava comendo comida pesada. Então a alma dele, que é o psique, ela estava com toda a energia ali guardada nela, pronto para ser usada. Então tudo que o Espírito Santo de Deus mandava sobre a alma dele, sobre o pensamento dele, ele conectava fácil com o Espírito Santo de Deus. Outra maneira de nós fazermos isso é no momento de oração, antes da gente orar, né? Ou até mesmo pode começar a orar, que nós começamos a quebrar a barreira da carne, entrar na alma. E quando nós começamos a entrar no Espírito, né, nós ficamos calados, fecharam nossos olhos. E neste momento, irmãos, que nós fechamos os nossos olhos, ficamos parados, quietos, né? Pode até ter um fundinho musical, não tem problema. Este momento que nós relaxamos, nós começamos a lançar fora também esses pensamentos armazenados na nossa mente. É uma maneira também da gente lançar fora essas coisas. Outra coisa muito boa também é a gente procurar, né? A gente não faz, mas a gente procurar fazer caminhada em lugares que tem árvores, lugares que não tem movimento de pessoas, mas lugares que tem água, tem árvores, porque durante o momento que a gente está caminhando em um lugar que tem natureza, este momento também, isso aí já foi
pela ciência já foi comprovado que neste momento a gente vai tranquilizando e lançando fora da nossa alma, do nosso psique, tudo aquilo de ruim que está armazenado sobre a nossa mente, né? Agora eu quero falar algo, né, que está em Mateus 18. A gente está encerrando. Mateus capítulo 18. Mateus 18:1 vai dizer assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Irmãos, aqui Jesus vai falar que se nós não formos como criança, nós não entraremos no reino do céu. É interessante demais essa passagem. Por quê? É constatado e aprovado que uma criança ela tem uma facilidade a mais de conectar ao mundo espiritual. Isso é comprovado. E se nós formos olhar, por quê? Primeiro, uma criança ela é pura. Uma criança ela é humilde. E outra, uma criança de 2, 3 anos de idade, ou até um pouco mais, infelizmente que hoje no tempo que nós vivemos já não é assim mais, mas antigamente uma criança de 10 anos de idade, ele não tinha tanta coisa armazenada na sua mente, não tinha tanta poluição, não tinha tanta coisa gravada na sua mente. Hoje em dia, por causa do telefone, essas coisas, a mente das crianças já estão poluídas desde pequena. Mas por que uma criança tem mais facilidade de conectar o mundo espiritual? Porque uma criança de 2, 3 anos, né, o HD dele, vamos dizer assim, a mente dele captou poucas coisas do mundo, é muita pouca informação que tem na mente dele. Então o mundo espiritual se conecta na mente da criança mais fácil. E é por isso que nós vemos, né, que ao passar dias e dias, de anos e anos, a nossa mente vai poluindo e isso aí faz barreira entre o Espírito Santo e nós. E por isso que muitas pessoas não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo. Então nós temos que excluir, nós temos que fazer uma lavagem na nossa mente. Nós temos que realmente sermos como criança, para que possamos entender e compreender a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele continua falando. Nós podemos ouvir às vezes, a maioria das vezes, né, acontece de que maneira? Em um pensamento muito forte, um sentimento muito forte, saindo de dentro de nós e vindo da nossa mente, o qual, quando nós temos discernimento, nós entendemos e compreendemos que é o Espírito Santo de Deus falando. Pode vir uma voz audível do lado de fora? Pode acontecer, mas a maioria das vezes é o Espírito Santo falando de dentro de você, através do seu espírito, na nossa mente. E muitas das pessoas às vezes não conseguem, porque não conseguem quebrar essas barreiras. Ou pessoas até ouvem, mas acham que é a voz do seu próprio pensamento. E é por isso que temos que ter o discernimento para entender e compreender as coisas de Deus. E para conseguirmos compreender isso, nós temos que quebrar a barreira da carne, a barreira da alma, e entrar no espírito. E nós temos que limpar realmente a nossa alma e sermos como criança, se quisermos ouvir a voz de Deus, né? Deus, ele tem muitas maneiras, muitas chaves liberadas através da sua palavra, para que a gente possa aprofundar e compreender os mistérios de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Nós temos que conhecer que Jesus, quando ele veio sobre a terra, Deus amou ele realmente como filho, né? E Deus ainda ama Jesus como filho. E Jesus Cristo, ele deu a oportunidade de nós sermos também filho.
E se Jesus deu a oportunidade de nós sermos filhos, Deus nos ama assim como Ele ama Jesus, né? Então nós temos que pôr na nossa mente que Deus nos ama assim como Ele ama Jesus. Porque Deus não é como muitas pessoas pensam, um Deus maldoso, um Deus que mata, um Deus que faz. Não. Deus, Ele guardou Ele guardou para o fim do tempo, né, a sua ira para aqueles que não seguir, para aqueles que não aceitar Jesus, mas está guardado para os últimos dias, lá no final, né, no último julgamento. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, Deus ele continua amando a cada um. Deus ele ama a prostituta, Deus ele ama o bêbado, Deus ele ama o ladrão, Deus ele ama o assassino. Ele ama, e por muitas das vezes, irmãos, tá mais fácil um assassino, um bêbado, uma prostituta ouvir a voz do Espírito Santo do que o povo hoje dentro das igrejas. Por quê? Dentro dos templos, né? Por quê? Porque hoje às vezes nós vemos que uma pessoa que está drogado, uma pessoa que está no mundo da prostituição, ele tem uma fé e uma crença enorme em Deus. Por mesmo ele estando em caminhos errados, a crença dele e a fé dele às vezes chega a ser maior do que muitos cristãos dentro do templo. E às vezes ele consegue ouvir a voz do Espírito Santo, porque a fé dele e a crença dele é tão grande, né? A alma dele é tão conectada com o Espírito que ele consegue. E muitas pessoas que conhecem a palavra já saíram do erro, não compreendem, não entendem, criticam ainda a maneira de Deus trabalhar. Então nós temos que compreender o que Deus ele tem para mim, o que Deus ele tem para você. E quando nós conseguimos desfrutar e conhecer as chaves que tem, né, através da palavra de Deus, liberada através da palavra, nós compreendemos que o Espírito Santo ele está ansioso para poder estar revelando a nós, né? E ele está ansioso para revelar aqueles que têm fome e aqueles que têm sede pela sua palavra. Então que nós venhamos em nome de Jesus compreender essas barreiras que nós temos que quebrar para conhecermos o profundo do Espírito Santo. Você que tem sede, você que tem fome, se você continuar estudando e acreditando e crendo naquilo que Deus tem para liberar para a nossa vida, ao final desse estudo você vai compreender, né, que tudo aquilo que você aprendeu às vezes na Bíblia Sagrada, tudo aquilo que você achou que entendia, que conhecia, você vai ver que é completamente às vezes diferente quando nós buscamos a verdadeira intenção do Espírito Santo. Porque lá em 1 Coríntios, não sei se é 1 ou 2, vou me arriscar, eu posso errar, mas só sei que em Coríntios vai dizer que o Evangelho de Cristo Jesus ele não é pela letra, mas é gravado no nosso coração, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque antigamente no Antigo Testamento o povo servia a Deus somente na letra, mas não em espírito. Jesus fez um Novo Testamento não em letras, mas em letras gravadas no coração. Porque aquele que tem o Evangelho gravado no coração, que é o amor, ele sempre vai conhecer que ele tem que estar abandonando as coisas do mundo para Jesus, e ele sempre vai buscar um entendimento e um conhecimento através do Espírito Santo de Deus, não através do homem. Porque nós vemos que a sabedoria do homem é apenas humana, né? Mas a sabedoria de Deus vem do seu Espírito. Porque quem conhece melhor a Deus do que o seu próprio Espírito Santo, né? Então é através do Espírito Santo que nós vamos descobrir as grandezas e as profundezas, né, de Deus para a nossa vida. E Deus ele quer revelar a cada um de nós, né? Eu deixo aqui esse estudo. Eu não ia dar esse estudo no grupo, né? Eu ia dar só para a mente de algumas pessoas, mas o Espírito Santo me incomodou para me lançar para todos, né? E se você compreender e entender, você vai começar através disso aqui a ter uma vida mais espiritual. Seus ouvidos vão abrir, seus olhos espirituais vão começar a abrir e você vai começar a conectar com Deus em nome de Jesus. Amém? Deixa aqui então meu estudo. Em nome de Jesus eu quero agradecer a cada um, né, que tem se esforçado, que tem buscado realmente a presença do Espírito Santo de Deus, e nós vamos mergulhar
em águas mais profundas através do Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas ferramentas na mão do Senhor para ser usado aqui na terra. O reino do céu, irmãos, mais uma vez eu falo, o reino dos céus, ele não é somente um reino vindouro onde nós vamos morar, mas é um reino que já está dentro de nós, está ao nosso derredor e está por vir também aonde nós vamos morar. E não queira ser multidão e nem somente discípulos que sentam, que vão levar o evangelho, ou discípulos que sentam à mesa. Não queira ser na sua vida os discípulos que sobem no monte com Jesus, ou até mesmo aprofundar mais, ser aquele discípulo que deitava no colo do nosso Senhor Jesus. Amém? Então deixa aqui esse estudo e fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, né? E a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Fica na paz, em nome de Jesus.